Justiça Eleitoral em Foco. Olá, ouvinte. Aqui é a jornalista Nara Assis, começando mais uma edição do programa Justiça Eleitoral em Foco. E hoje o assunto é bem factual, porque teve início nessa semana, na programação estadual das TVs e rádios abertas, a propaganda partidária. Mas atenção, não confunda com propaganda eleitoral. Inclusive, a propaganda partidária havia sido extinta em 2017 e foi retomada agora, em 2022. Aqui ao meu lado, o jornalista Daniel Dino. Olá, Dino. Olá, Nara. Olá, ouvinte. É isso mesmo. Eu vou reforçar aqui que a propaganda partidária é diferente daquela que é exibida em ano de eleição, em que os candidatos, as candidatas, falam sobre suas propostas e pedem o nosso voto. Como o próprio nome sugere, a propaganda partidária é um espaço reservado aos representantes de partidos políticos e não a candidatos e candidatas que estejam disputando algum cargo. Para falar sobre isso, estamos com o juiz-membro substituto do TRE Mato Grosso, o Dr. Sebastião de Arruda Almeida, que ele atuou como juiz auxiliar da propaganda nas eleições 2022. Seja bem-vindo, Dr. Sebastião. Muito obrigado, Nara, Dino, senhores ouvintes. Para mim é um prazer novamente estar aqui nessa oportunidade tratando de propaganda política, desta vez na modalidade partidária. Doutor Sebastião, em quais dias da semana e qual o conteúdo que os representantes de partidos políticos, e das agremiações podem divulgar neste espaço reservado pelas TVs e pelas rádios? Sim, vou me permitir rapidamente esclarecer para o ouvinte essa pequena diferença dessas propagandas políticas que nós temos atualmente. A primeira, a propaganda partidária, como bem dito, e que nós vamos tratar aqui, é exclusivamente para os partidos divulgarem seus atos, captarem simpatizantes. Temos também a propaganda, aquela propaganda convencional, ou seja, na época já das eleições, convenções partidárias. Temos aquela propaganda institucional, onde geralmente o Poder Executivo, principalmente, divulga as suas ações, as suas obras, os seus atos. E temos, por fim, a propaganda eleitoral, que é, como bem dito aqui pelo Dino, aquela em que se autoriza o candidato ou os candidatos, os partidos, a pedirem voto. Então, eu acredito que isso seja bastante interessante. E retornando à sua indagação com relação à propaganda partidária, ela visa exclusivamente a difundir os programas partidários, transmitir mensagens aos filiados sobre a execução desse programa partidário, divulgação do partido em relação a temas políticos e ações da sociedade civil. O que seria isso? Essa posição do partido é com relação a determinado tema de relevância para a sociedade. Apenas para exemplificar, questão do aborto, questão do armamento, questão da pena de morte. Então, aquele partido pode, nessa programação que ele faz, colocar a posição partidária. Temos também o incentivo à filiação partidária e temos também, agora, em 2022, com o restabelecimento desse tipo de programação, o incentivo à divulgação da participação política de mulheres, jovens e negros. Sendo que, com relação às mulheres, a lei é tão incisiva que exige, é obrigatório aquele partido dispensar no mínimo 30% do espaço desse tempo de programação para essa finalidade. O senhor falou uma coisa muito interessante agora, que é o posicionamento do partido frente a assuntos polêmicos da sociedade, assunto de grande interesse. Então nós temos que lembrar o seguinte, que a propaganda partidária ela é um direito não apenas dos partidos,
mas também dos eleitores em conhecer os projetos políticos que cada partido se envolve, participa. Então, neste sentido, os partidos eles têm algumas normas para seguir de veiculação dos conteúdos, né? Algumas normas dessas propagandas, né? Que constam, inclusive, numa resolução do TSE, se eu não me engano, a 23679, né? Uma norma recente. O senhor pode nos destacar algumas dessas regras? Sim. Por essa resolução, fica bem delimitada qual é o conteúdo que esses partidos podem veicular. Livre manifestação, porque sabemos que tanto toda e qualquer propaganda política, ela se insere lá na Constituição Federal, que é a comunicação social, onde todo mundo é livre de manifestar o seu pensamento. Logo, essa propaganda partidária, inserido nesse contexto, ela é livre e ampla. Por isso, a legislação resolveu apenas dizer, olha, o que não pode nesse tipo de propaganda. Uma delas é participação de pessoas que não são filiadas a esse partido, lógico, não teria sentido. A divulgação de propaganda de candidatos a cargos eletivos ou pretensos candidatos. Exemplo bem que nós tivemos na última eleição foi que no período da propaganda partidária teve um determinado candidato a senador que usou do espaço da propaganda regional para, na verdade, postar a sua candidatura. Temos também o que é proibido, utilização de imagens ou cenas que possam distorcer ou falsearem fatos, e temos também a utilização de matérias fake news, que nós sabemos o combate Com certeza, é intenso a respeito disso. Por fim, nessa propaganda também não poderá ter nenhum tipo de preconceito racial, de gênero, local de origem e práticas que incitem à violência. Então, resumindo, voltando na indagação que você fez, ela é ampla, temos esses limites legais. E pela primeira vez em Mato Grosso, os pedidos de veiculação da propaganda partidária, eles foram feitos por meio de um sistema de gerenciamento. Como isso foi possível e qual o principal objetivo de instituir esse sistema? O sistema é para justamente operacionalizar o que a lei eleitoral diz a respeito da propaganda. Por exemplo, não pode requerer, não será deferido, melhor dizendo, a propaganda de um partido que sequer tenha registro perante o TSE. Não poderá também o partido veicular a sua propaganda se ele não tiver o mínimo de candidato a deputado federal eleito, é a chamada cláusula de desempenho. O que seria essa cláusula, mais ou menos, de desempenho? É aquele número mínimo legal para que o partido diga ao TSE, olha, o meu partido elegeu 1, 2, 10, 20 deputados e por isso eu tenho esse direito. É muito interessante o ouvinte saber que também não basta o partido ter coeficiente eleitoral necessário, mas se ele não elegeu nenhum deputado federal, ele não terá direito. E aí, esse mesmo ouvinte poderá indagar, mas por que a âncora seria deputado federal e não senador? É muito simples, porque na sistemática legal, no ordenamento que nós temos, os senadores, na verdade, eles representam o interesse do Estado, enquanto os deputados federais representam o interesse do povo. Por isso, mais relevante se ter
números de deputados federais para esse deferimento. Você está ouvindo o programa Justiça Eleitoral em Foco. Hoje nós estamos falando sobre propaganda partidária com o doutor juiz membro substituto do TRE, Sebastião de Arruda Almeida. O senhor mencionou uma coisa importante agora nessa última pergunta, que eu acho que faz ligação com uma dúvida da população. Tem gente que fica perguntando por que alguns partidos têm uma propaganda maior que a propaganda dos outros. Então eu queria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte como que é feita essa divisão e se são as mesmas regras da propaganda eleitoral, por exemplo. Não, as regras aqui são diferentes porque nós estamos tratando de propaganda de partido. Sim. Para esse tipo de propaganda, como dito anteriormente, existe essa chamada cláusula de desempenho que se leva em consideração o número de deputados federais eleitos. Por exemplo, se o partido elegeu até 9 deputados federais, ele tem direito a 5 minutos a cada semestre. Se esse partido elegeu entre 10 a 20 deputados federais, 10 minutos, e mais de 20 deputados federais, 20 minutos a cada semestre. Por isso, essa distinção que há entre esse tempo. Com relação à propaganda eleitoral, ou seja, aquele período em que há possibilidade de se captar votos, de se pedir votos, a referência é diferenciada. É o número de filiados que se tem no partido, o volume de votos que esse partido angariou, independentemente se foi para deputado estadual, federal, senador, ou seja, são critérios diferenciados. Certo, o senhor mencionou a questão dos 30%, né, o mínimo de 30% que tem que ser destinado à participação feminina na política, além da proibição de conteúdos que incitem a discriminação e a violência, por exemplo. Isso é uma forma de conscientizar os partidos sobre a igualdade e a promoção de um ambiente político mais saudável? Sem dúvida. Nós temos ainda, infelizmente, no Brasil, uma tradição de que o partido político, a política é, aspas, para o sexo masculino e não a participação feminina que, graças à evolução da sociedade, isso tem mudado. Mas, para garantia, e isso é muito importante se dizer, não basta apenas reconhecer, há de se assegurar efetivamente a participação. E a lei, essa legislação que trata da propaganda partidária, quando ela diz 30% tem que ser para mulheres, ela ainda acrescenta, não basta esses 30% ser maquiado apenas com figuração da mulher, colocar foto da mulher lá, algum ato dela, ou seja, realmente figuração. Assim, a necessidade de, no programa, haver a efetiva voz feminina no programa partidário. Uma última pergunta veio do nosso coordenador aqui da Rádio TRT, o Leandro, que ele quer saber, no caso de um partido político não encaminhar a sua propaganda, como que a emissora de TV ou de rádio deve se comportar, qual que é a sua responsabilização. E aí eu acrescento, doutor, no caso do partido ter enviado e por algum motivo a emissora não veicular essa propaganda, né? Quais são as responsabilizações, a quem cabe a fiscalização também disso, doutor? Sim. Nós temos aí duas ações diferenciadas com relação ao partido. O partido, ele, no semestre anterior, e isso
também interessante esclarecer para o ouvinte, no semestre anterior ele faz o requerimento, seja para o TSE, seja para o TRE, na propaganda regional, onde é feito aquele procedimento, deferido, ele já está autorizado a produzir o programa dele. Justiça Eleitoral não faz nenhuma censura a respeito desse programa e ele, à época certa, ele entrega esse material às emissoras, seja de rádio, seja de televisão, para veiculação. Não entregando, as emissoras simplesmente comunicam à Justiça Eleitoral que não houve essa entrega, logo ela exime de qualquer responsabilidade. Com relação à emissora de rádio, televisão ou qualquer um que obste, que dificulte, que atrapalhe a veiculação dessa propaganda eleitoral, se for autoridade pública, se cabe o mandado de segurança. Se for pessoa física natural, por exemplo, representantes da emissora de rádio, com certeza poderão ser responsabilizadas e serão responsabilizadas, seja através da multa, seja através, inclusive, do crime eleitoral, porque está a dificultar aquele tipo de propaganda. E, por fim, a fiscalização a respeito do cumprimento dessa legislação eleitoral vai caber ao próprio partido que, uma vez sentindo-se prejudicado, vai naturalmente reclamar perante a Justiça Eleitoral. Muito bem, então, mais uma edição do Justiça Eleitoral em Foco, que termina aqui. Nós recebemos hoje o juiz, membro substituto do TRE-MT, Sebastião de Arruda Almeida. Muito obrigada, doutor, pela sua presença e obrigada também a você que nos ouve. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade e estaremos sempre à disposição. Antes de me despedir, eu agradeço também, doutor, pela sua presença e vou te falar uma novidade. Agora o programa Justiça Eleitoral em Foco, ele está disponível também no Spotify e no YouTube. É só buscar TRE-MT nessas plataformas e conferir essa edição e as já transmitidas aqui na rádio. Muito obrigado, doutor, e até a próxima edição. Muito obrigado. Justiça Eleitoral em Foco, uma produção do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em parceria com a TRT-FM.